Olá, queridos irmãos do Centro Espírita Amor à Verdade. É uma alegria participar dos estudos desta casa. Agradecendo sempre a Deus a oportunidade de trabalho e a vocês, queridos irmãos, pelo convite. Para iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de ler uma página do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: pureza. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe os braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. E assim, Senhor, diante de tanta beleza do olhar de Jesus para com as criaturas, te pedimos, Senhor, que abra as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos apreender e aproveitar
para a nossa evolução todas as reflexões que surgirão no decorrer do estudo de hoje. Esteja conosco sempre, que assim seja. Então, queridos irmãos, nossas reflexões de hoje estão na lição contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Itens de 1 a 4. Simplicidade e pureza de coração. Nós vamos ver nesses itens do Evangelho duas citações evangélicas. Uma no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. O Evangelho nos diz que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui toda ideia de egoísmo e orgulho. Nós sabemos o quanto é difícil nos libertarmos do egoísmo e do orgulho. Em todos os vícios e vicissitudes da vida, nós vamos encontrar o egoísmo, e muitas vezes acompanhado do orgulho. E se a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e se ela exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho, nós podemos concluir que só um espírito puro pode oferecer a verdadeira pureza. E, consequentemente, verão a Deus. Isto é, estarão em comunhão com a divindade, com as leis divinas. Estarão ressurgidas em si todas as suas virtudes. É para onde caminhamos. Essa passagem, registrada em Marcos, a outra passagem, a outra citação evangélica, Jesus nos dá um exemplo dessa pureza. Faz um paralelo para que a gente compreenda. Diz Marcos, no registro de Jesus: Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Bem, queridos irmãos, quando Jesus toma a infância, esse nosso período de criança, para comparar e para exemplificar essa pureza, e a gente já entende que Jesus estava olhando a criança no seu tempo presente, nessa encarnação, naquela encarnação momentânea, porque nós sabemos que a criança é o retorno do espírito que tem uma história. Mas Jesus falava e comparava e comparou que é porque a criança ainda não manifesta nenhuma tendência perversa, nenhum preconceito. Então ela apresentava, né? A criança apresenta para a gente uma imagem de inocência e da meiguice. Então Jesus compara momentaneamente aquele ser, que nós todos já passamos por esse momento, com a pureza de coração, sem preconceito, sem vícios aparentes. O espírito, ao se aproximar da reencarnação, né? Por que isso acontece, né? Ele entra em estado de perturbação. Perde pouco a pouco a consciência,
mas as faculdades permanecem nele em estado latente. Esse estado de transição do espírito retornante, ele é muito necessário e muito importante. Porque quando retornamos, é um ponto de partida, é um novo ponto de partida. E para que isso aconteça, é necessário o esquecimento de tudo que possa atrapalhar a nossa existência. Nós também já sabemos que nós temos lapsos, né? Pequenos flashes, vamos dizer assim, pequenos flashes dessa memória anterior, quando necessário, para nos ajudar, para nos alavancar no nosso progresso, na nossa evolução espiritual. Essa explicação nos dá o Evangelho para mostrar o porquê Jesus comparou a criança, né? Porque, sabedores que somos, né, desse retorno e de nossas existências múltiplas, sabemos que ali está num corpo de criança um espírito que já tem outras experiências. Mas momentaneamente a gente recebe, pela misericórdia divina, esse momento que vai favorecer a nossa evolução, ao nosso progresso, vai colaborar com aqueles responsáveis pela nossa vinda, né? Os pais ou aqueles que vão criar, que vão cuidar daquele novo ser, né? No sentido do renascimento, é um facilitador esse estado de infância. Então, durante a infância, o espírito é mais flexível à aprendizagem, às impressões que podem modificar a natureza que ele vem trazendo lá latente e fazê-lo progredir com mais facilidade. Torna mais fácil também a missão dos pais, de quem vai cuidar. Porque se a gente observar para os pais, para quem abraça aquele espírito, ele é sempre uma criança. Quem já tem a experiência de ter uma criança sob seus cuidados, essa criança vai passar da infância e a gente vai olhar sempre com esse olhar cuidadoso. E esse sentimento que nos move, esse amor, né, que muitas vezes é comparado o amor que Jesus pregou, o amor materno, é comparado a esse amor que não exige nada em troca. Então, esse sentimento, ele ajuda, porque gera para aqueles espíritos que estão ali lidando com aquela situação, né, de mãe e filho, ele colabora com carinho, com cuidado que aquele espírito reencarnante necessita. Então, quando a gente analisa sobre esse aspecto e a gente observa essa misericórdia divina, esse cuidado conosco, esse carinho que favorece sempre a nossa evolução, sempre é favorável. Nós é que deturpamos as mensagens, porque as mensagens são sempre favoráveis. Então, esse momento de infância, de inocência, sem preconceitos, nós entendemos, então, por que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza e dessa simplicidade. Me lembrei de uma situação vivida por uma amiga, cuidando das suas crianças, e eles estavam brincando no portão de casa, e passou um senhor, morador de rua, parou, manteve a distância, conversou com as crianças, manteve a distância pela questão da pandemia, conversou com as crianças, brincou, cantou, e de repente uma delas
2, 3 anos, levanta e fala: que lindo, vou abraçar esse vovô. A mãe desconversou, criou uma situação, falou para ela que ela estava com a mãozinha suja de terra, que não poderia abraçar o vovô. Mas a gente olha pelo lado da criança, sem preconceito, sem julgamento, simples, pura inocência, criança. E aí a gente vai compreender, observando essas atitudes naturais que a criança tem, o quanto essa observação faz sentido quando Jesus compara a criança, né? Como Jesus compara esse perfil da infância e nos mostra como exemplo que a gente deveria se assemelhar a essas atitudes. Buscar ver a beleza que tem na criatura, que é filha de Deus. Como diz Emmanuel, é ver Deus no outro, é ver a possibilidade, porque nós sabemos teoricamente que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós temos dentro de nós todas essas virtudes latentes, e que se estamos em alguma situação ou outra, estamos, não somos. Nós somos perfectíveis e chegaremos a essa condição de espíritos puros. Portanto, esse olhar, essa condição, ela deve ser trabalhada em nós a cada dia. Sabemos muito bem que a sociedade que vivemos, a metrópole que vivemos, é bem complexo a gente se desprender de não ter esse preconceito, de não ter esses cuidados. Mas se nós olharmos para essa comparação, nós vamos analisar que em todos os momentos de nossa existência, nós deixamos passar várias oportunidades de olhar o outro como irmão, de olhar o outro e ver Deus naquele irmão. Não necessariamente abraçá-lo fisicamente, mas não julgar, não condenar. Essa história que me lembrei, contei para vocês, se a gente olhar pelo outro lado, o lado da mãe, vai dizer, nossa, mas é lógico, a mãe tem toda razão. Nessa época de pandemia, nós vamos sempre achar essa justificativa. E a gente não vai também julgar a mãe. Mas pegar esse exemplo dessa... O que tocou essa criança? Foi esse sentimento. Esse sentimento de pureza, esse sentimento de afeto, esse sentimento de que é lindo. Então eu vou mostrar a esse irmão o quanto eu achei lindo. Então nós, com os nossos cuidados, com as nossas percepções, com a nossa maturidade, quando saímos dessa infância, e que vai, vamos dizer assim, ressurgir em nós também nossos equívocos na trajetória da nossa jornada terrena, que a gente possa procurar, né, dentro de nós esse sentimento de não julgar, não ter preconceito com o nosso irmão. Será um facilitador dessa aceitação e, consequentemente, um caminhar para as nossas correções internas, galgando esse patamar de espíritos puros. Graças a Deus nós sabemos que iremos ter todas as oportunidades
quantas vezes forem necessárias. Mas é preciso que tomemos uma atitude. Então, quando essas reflexões vêm em nossas mãos, quando vem um texto, quando vem um estudo, é para que a gente olhe para dentro de nós e faça essa pergunta: o que eu estou fazendo para chegar a essa condição? O que eu estou fazendo para melhorar a minha convivência, para melhorar a minha trajetória? Então, nós que saímos desse estado de infância, é muito difícil. Esse enfrentamento dos nossos equívocos, dos nossos vícios, das nossas aflições, nos fazem perder essa pureza e essa ingenuidade. Então, é preciso atentar um detalhe, e que a gente se equivocou por muito tempo nessa passagem de Jesus. A gente, por um bom tempo, né, falando de outras vertentes religiosas, inclusive, nós olhamos para essa passagem de Jesus como se a criança fosse pura. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse que a infância, esse período da nossa condição de espírito reencarnante, é uma pausa, né? É um alento, é uma serenidade para que possa agir em nós a ação daqueles que vão nos educar. Então, Jesus não disse que o reino dos céus é para as crianças, e disse sim para aqueles que se assemelhem a elas, isto é, para aqueles que chegarem à condição de olhar para o outro com essa pureza, de olhar para o outro sem preconceito. Então, aqueles que conquistarem a humildade e a simplicidade. Então, queridos irmãos, Jesus vê na inocência da criança, no seu olhar igualitário para todas as pessoas, um exemplo, para que nós entendêssemos como proceder. Essa pureza de coração que é necessária para vermos a Deus, para adentrarmos ao reino de Deus. Está relacionada de como nós vemos o nosso irmão, como nós nos relacionamos com as leis divinas. Então, se já nessas reflexões nós podemos ver aí duas situações, é preciso que a gente observe como nós estamos nos relacionando com as leis divinas, que é essa busca das virtudes, é esse relacionamento de submissão às leis divinas, às leis imutáveis, e ao mesmo tempo como nós estamos nos relacionando com o nosso irmão. Então, diante dessas reflexões, obrigatoriamente a gente volta ao mandamento maior, o mandamento de amor das leis divinas, que Jesus deixou claro que ele não veio modificar nenhuma lei divina. Essa lei de amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, simplifica todas essas nossas buscas. Porque amar a Deus é reconhecer-se filho. É reconhecer-se que fomos criados por uma força superior. Uma força que é causa primeira de todas as coisas. E faz com que esse amor, esse reconhecimento nos coloca nessa busca de reconhecermos e
nos orientarmos o tempo todo pelas leis divinas, não fugir a elas. Amar ao próximo como a si mesmo é ver no próximo seu irmão, filho de Deus, sem preconceitos, sem julgamentos. Como Jesus, viu essa existência divina. Como Jesus viu virtudes latentes naqueles com quem conviveu. Como nos mostrou hoje na página de Emmanuel. Jesus não tinha preconceito. Lidavam com qualquer pessoa. Todos nós sabemos de várias passagens de Jesus, não é isso? De lidar com pessoas que não eram vistas como se fossem pessoas de má vida. Jesus não via dessa forma. Ele via ali o seu irmão, o Filho de Deus. E que tinha as virtudes latentes, que naquele momento ainda não havia germinado. Ainda não havia sido trabalhado. Então Jesus oportunizava as situações para que favorecesse aquele irmão. Então, se a gente olhar por esse ângulo, é o nosso papel diante da vida. É favorecer a cada irmão que nos encontra nessa vida, consanguíneo ou não, no meu ambiente doméstico, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente, na minha casa religiosa, no meu ambiente de lazer. É favorecer aquele irmão. Situações que favoreçam o seu crescimento. Todas as oportunidades que nós tivermos de fazer o bem, de oferecer o bem, nós estaremos contribuindo com toda a humanidade. Nós estaremos contribuindo com a obra maior, que é a obra do amor. Nós estaremos sendo verdadeiros cristãos. Porque nós nos envolvemos com a nossa existência material. E é natural, no momento evolutivo que estamos, o nosso envolvimento com as questões materiais. Mas é preciso que a gente tenha essa consciência e comece, não impondo, mas percebendo que é possível começar a desligar-se desse interesse material, puramente material. Isso vai nos colocar em outro olhar. Vai colocar o nosso olhar num outro sentimento. Vai colocar o nosso olhar além da vida material. Vai facilitar o nosso olhar de benevolência, de indulgência e de perdão. Porque nós abraçamos uma doutrina que tem como bandeira a caridade. Fora da caridade não há salvação. Só os puros de coração verão a Deus. Porque o dia que formos caridosos, seremos também espíritos puros. Ser benevolente para com todos. Compreender a diferença do nosso irmão. Compreender que o nosso irmão está no momento evolutivo dele e que é preciso que respeitemos. E saber perdoar, saber compreender, sem fazer julgamentos, sim, seremos espíritos puros. Portanto, queridos irmãos, em Jesus, na doutrina espírita, já nos mostrou o caminhar, já nos mostrou a luz.
com essas reflexões, procurando sempre fazer o bem, procurando sempre não apontar os defeitos, procurar destacar as virtudes. Se não podemos colaborar naquele momento, também não vamos prejudicar. E na realidade é fazer o outro, fazer para o outro o que gostaríamos que fizessem conosco. A receita é muito simples, mas a prática é muito dolorosa, porque nós sabemos o quanto ainda temos em nós toda essa carga do egoísmo e do orgulho, que obstruem, atravancam todas essas oportunidades que nos são oferecidas. Sabedores que somos, né? Que um dia teremos puro coração, que um dia seremos espíritos puros. Essa condição nós sabemos que atingiremos. E como atingiremos, quando atingiremos, só depende de nós, de nossa boa vontade, de vencer a nós mesmos, de olharmos para o nosso irmão como uma criança olha para um morador de rua como seu irmão. Como Jesus, na sua percepção máxima, nos exemplificou. Que possamos, queridos companheiros, trabalhar sempre, buscando essa força interior, vencendo a nós mesmos e agradecendo sempre. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que neste momento nos envolvem na sua luz, na sua compreensão. Que possamos, Senhor, caminhar, buscando dentro de nós essa força, essa fé que vai nos fazer vencer todos os obstáculos. Esteja conosco sempre. Que assim seja. Obrigado, queridos irmãos, por mais essa oportunidade de trabalho, de reflexões. Fiquemos com Jesus.